A Eritreia é um pequeno país situado entre o Mar Vermelho e a Etiópia. Cerca de 5 milhões de pessoas moram em seus desertos e montanhas. É um dos países mais repressores e fechados para os cristãos. A população é submetida a prisões arbitrárias, confinamentos por tempo indeterminado e um tratamento incrivelmente desumano. Estima-se que mais de 1.000 eritreus estão presos por causa de sua fé. Seus crimes? Recusar a assinar uma declaração prometendo submissão extrema ao Estado, mesmo sobre uma lealdade pessoal a Deus. Por causa de sua restrição brutal e perseguição aos cristãos, o país é chamado de Coreia do Norte da África. Portas Abertas apresenta Classificação da perseguição religiosa, Eritreia. Para chamar a atenção mundial para locais onde os cristãos são perseguidos e a liberdade religiosa é limitada, a Portas Abertas Internacional instituiu a classificação da perseguição religiosa. Cada país da classificação é avaliado baseado em perguntas que vão direto ao centro da questão. O país possui leis que garantem a liberdade religiosa? É legalmente permitido tornar-se um cristão? Cristãos são mortos, presos ou processados por causa de sua fé? A impressão e distribuição de materiais cristãos é proibida? Os locais de encontro ou a casa de cristãos são atacados por motivos religiosos? Eritreia. A Eritreia ganhou a atenção internacional em 1993, após uma brutal guerra pela independência da Etiópia. Em 98, uma segunda guerra contra a Etiópia causou ao governo um colapso em tudo o que ele achava que ameaçava a unidade nacional, incluindo o cristianismo. A principal razão por trás da perseguição religiosa na Eritreia é o equívoco que o governo tem a respeito das igrejas. Para o governo, as igrejas na Eritreia são, na verdade, agentes de agências estrangeiras usadas para desviar a unidade do povo eritreu e também desestabilizar a existência do governo no país. Os pastores foram avisados que deveriam fechar suas igrejas imediatamente. Até mesmo onde as igrejas foram fechadas e seus membros presos, os cristãos continuaram firmes. As igrejas continuaram a ter seus cultos de adoração e a pastorear e cuidar de seus membros. Estávamos na igreja quando a polícia chegou e começou a prender as pessoas. Eles simplesmente nos levaram até a delegacia e não havia qualquer acusação. Homens e mulheres são mantidos em prisões clandestinas ou dentro de contêineres de metal que tornam-se fornos debaixo do ardente sol do deserto. Espancamentos severos e torturas com métodos atrozes são usados na tentativa de frear o espírito dos cristãos presos. Colocaram 16 de nós em um local muito apertado, totalmente fechado e vedado. Era tanto calor que desidratamos. Nos disseram para desistir de nossa religião. Débora era uma cristã muito forte e por mais de 1 ano e meio foi espancada, mas recusou a renunciar à sua fé em Deus. Então chegou o momento dela ser levada para o local de treinamento militar. Uma vez que ela estava nessa lista, sua liberdade seria limitada e sua esperança de compartilhar sua fé com a família iria desaparecer. Quando fomos enviadas para o centro de treinamento militar, tínhamos que ser examinadas pelos médicos que cuidam da saúde daqueles que serão treinados no campo militar. O médico me pediu então que deitasse sobre a mesa, mas assim que começou a me examinar com seus instrumentos, a energia elétrica caiu. Sem energia para seus aparelhos, ele não poderia realizar o trabalho. E porque ele não pôde me examinar, escreveu no relatório que eu não poderia ficar no centro de treinamento militar. E então me enviou para casa. Para que eu pudesse ir para casa, Deus fez a energia elétrica acabar. Parece surpreendente, mas os seguidores de Jesus na Eritreia estão muito mais preocupados em ver seu país vir a Cristo do que com a perseguição que sofrem. Quando eu e o meu irmão da igreja fomos presos, levamos 10 presos e 2 policiais a receberem Jesus como seu Salvador. Como líderes, nós os amamos. Sempre tivemos amor por eles.
lutamos contra o inimigo que está dentro deles e oramos para que possamos levá-los ao caminho que conduz a Jesus Cristo. A igreja na Eritreia deseja que os cristãos ao redor do mundo orem junto com ela. Eles sabem que esse é o segredo do sucesso nessa batalha espiritual que enfrentam todos os dias. Todos os cristãos do mundo devem orar fervorosamente por aqueles que pagam um preço muito alto por causa da fé. Além disso, devem ajudar financeiramente e em toda ajuda que for possível aqueles que deixam suas famílias e são presos. Por favor, junte-se a nós em oração com nossos irmãos e irmãs da Eritreia, que eles possam continuar firmes em sua fé em Jesus Cristo.